Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu tô gravando de madrugada. Agora é 1 da manhã, porque foi o horário que o Emanuel dormiu, né? Então eu tô mais tranquilo. O João Paulo, meu esposo, tá trabalhando. Meu nome é Tatiane, pra quem me conhece. Pra quem não me conhece, prazer. Eu tenho 33 anos. Completei agora dia 20 de novembro. E eu estava pensando até em fazer uma live, né? Para falar um pouquinho com vocês. Mas eu preferi fazer esse vídeo primeiramente, né? Depois, se o pessoal gostar ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, aí eu vou estar fazendo lives também para estar respondendo perguntas. E tô pensando em abrir um canal no YouTube, no TikTok, alguma coisa desse tipo. Para falar um pouco mais sobre o autismo, né? Que não é que tá em alta agora, né? Infelizmente o autismo sempre existiu e não é que ele aumentou. Na verdade, os médicos, os neuros e psicólogos, né, agora estão diagnosticando mais, né? Antigamente, o autista não tinha um diagnóstico fechado, né? Então, os autistas eles eram considerados na época como depressivo, como depressão, como outros transtornos psicológicos, mentais, né? No caso de crianças que um dos sinais de autismo na infância, na primeira infância pelo menos, que é a fase de bebê, né? Até os 10 meses, 1 ano, que tem que tinha aquele atraso, né? Ou para andar ou para falar, né? Para poder ter a seleção alimentar, né? Que é a seletividade alimentar, acabava sendo considerado algum outro tipo de atraso mental, né? Da criança, tratado com um outro diagnóstico. Até então não tinha o diagnóstico assim fechado do autismo, né? Eu considerava outras comorbidades, né? Então, eu não sabia nada, assim, eu sabia que existia o autismo, claro, né? Mas eu não sabia muito sobre o que era o autismo em si, né? Eu acabei descobrindo no começo do ano, né? O Muriel, meu filho do meio, o segundo, né? Ele tem 7 anos. E assim, ele sempre teve assim alguns sintomas, né? O que eu posso dizer, né, que agora com o diagnóstico fechado que era de autismo. Que ele começou a ter assim, com 5 anos ele começou a ter seletividade alimentar, né? Então ele gostava muito de feijoada, de feijão, ele parou de comer. Depois ele gostava de mandioca, ele parou de comer e começou a parar de comer determinados alimentos que ele gostava muito. Sim, do nada. E eu e meu esposo achava que era coisa de criança, né? Uma fase, né? A tal da fase que ia deixando de comer, né? E foi passando o tempo. Com 6 anos, né? O ano passado, ele começou a ter hipersensibilidade à luz, né? Então, para dormir tinha que estar o quarto todo escuro, né? Não podia ter nem luz de roteador, nem do videogame, nem da TV, tinha que tampar tudo no quarto. E a minha mãe usava uma venda para dormir. Um dia ele foi na casa da minha mãe e pediu essa venda para estar usando para dormir, porque ele falou que não gostava de claridade para dormir. Então, ele começou a passar a dormir de venda, né? E eu também achei que era fase, né? Coisa de criança, né? Não sabia até. Então, o que era o autismo, não levei isso para um pediatra, né? Porque eu achei que era uma coisa irrelevante, né? Para estar levando pro pediatra. Eu estou vendo aqui, tá refletindo no meu óculos, mas dá para vocês ver bem, né? E aí
passou, né, no final do ano passado, a gente vendeu a nossa casa, precisou estar vendendo a casa. E a casa também era muito pequena, mas a gente, por outros motivos, precisou estar vendendo a casa. Nessa mudança, nessa transição de casa, que nós vendemos a casa e nós pegamos um outro automóvel na venda da casa, ele se apegou a esse automóvel, né? E aí ele começou já a manifestar mais ainda os sintomas do autismo. Ele começou a ter crise, porque ele não aceitava a venda da casa, porque aquela casa era dele, ele não aceitava outra casa. Nós trocamos o carro, porque o carro era 1.8, né? E a gente mudou numa casa mais longe, né, do centro, então gastava muito combustível. E a gente pegou um carro 1.6. E ele não aceitava o carro também, porque aquele carro era dele e ele odiava esse carro novo. E ele, eu falo assim, que ele virou uma outra criança. Ele começou a dar trabalho na escola, coisa que ele nunca teve, né? Teve reclamação dele na escola, porque ele era muito hiperativo, ele não parava na cadeira. Ele ficava... Ele sentava com as perninhas para trás, ele sempre senta com as pernas para trás, que é o famoso sentar em W, né? Ele senta desde bebezinho, sim, e senta até hoje. Tem bastante imobilidade na perna. Até então também não sabia que era um dos possíveis sintomas dos sinais do autismo, né? Ele senta até hoje em W. Eu tenho que estar corrigindo ele. Porque o autista, ele tem uma flexibilidade maior nas articulações. E a gente, assim, achou estranho, porque... E aí ele não começou a não querer ir mais pra escola, né? Ele estudava de manhã, não gostava de acordar cedo. E ele chegava em casa chorando, gritando, chutando mochila, chutando as coisas, com crise, sabe? Que é a famosa crise de Maslach, que depois eu vou estar explicando pra vocês o que é. E a gente não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo com ele. A gente achou que um pouco era por causa da mudança de ter impactado ele, né? Mas como o Miguel reagiu bem, o Emanuel é bebezinho também, teve um dia que ele chegou, assim, ter uma crise forte, né? Que nós achamos que fosse uma crise de pânico, né? E aí nós resolvemos levar ele num neuropediatra, né, pra ver o que estava acontecendo. Até então não tinha passado na minha cabeça o autismo, né? Eu achei que fosse alguma ansiedade, né, por conta das mudanças, algum pânico, alguma coisa. E eu levei ele no neuro, o neuro já conversou com a gente contou toda a parte da infância dele. A primeira infância dele, que eu falo que é a parte de bebezinho, ele teve, assim, o crescimento normal, não teve atraso na fala, falou no tempo certo, andou no tempo certo, comia normalmente, né? Só tinha o probleminha de quando ele começou a sentar em W, né? Mas assim, se desenvolveu super bem, super naturalmente, por uma criança da idade dele, né? Os 3 anos dele também foi normal, uma criança normal. E aí ele começou a manifestar os primeiros sintomas com 5 anos, né? Que até a TO dele falou que são durante essas 3 fases da infância que pode estar manifestando um autismo, né? Ou quando bebezinho, ou nos 3 anos, ou 5 anos, que foi o caso dele, né? E o médico, pelo que a gente chegou, conversou, contou pra ele, ele também ficou observando o Muriel no consultório, ele já ia fechar o diagnóstico como TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Porque ele é hiperativo, ele tem hiperatividade, aliás, né? Mas, como eu comentei com ele sobre a seletividade alimentar, sobre a hipersensibilidade à luz, e ele prestou atenção no Manuel, tudo igual o nome dos meus filhos, então eu confundo, do Muriel, então ele viu que ele, assim, quando ele pula, quando ele vai brincar, ele tem um pouco de estereotipia, né? Estereotipia é quando
a criança tem ela tem algumas expressões para poder controlar, né, as crises e a ansiedade dela, no caso, virar a mãozinha para trás, ficar pulando, sabe? Então isso são estereotipias, ter tique, né, alguma coisa assim. Então ele tem algumas estereotipias para estar, sim, controlando a ansiedade. Então o doutor falou, olha, eu ia fechar como TDAH, mas como você está me relatando essas coisas e como eu estou observando ele aqui no consultório, eu vou te pedir uma avaliação com o neuropsicólogo, né? Para estar vendo certinho, para estar fazendo o diagnóstico. Ele falou, eu tenho quase 100% certeza de que é o autismo, né? Mas eu preciso que você faça esse... Ai, meu óculos. Que você precisa que você faça... O Manuel entortou ele, eu vou ter que tirar. E pro carteiro, né? Eu preciso que você faça a avaliação para ver o grau, né? Que tem um autista grau 1, autista grau 2 e autista grau 3. Ó, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo, se ficar muito longo, eu vou estar fazendo parte 2, tá? Eu vou postar parte 1, porque senão demora muito para carregar no Instagram, às vezes acaba nem carregando, se fica muito comprido, né? Então, se passar de 30, 40 minutos, eu vou estar fazendo a parte 2, tá? Eu já posto a parte 2 seguida. Bem, a gente saiu de lá, né? Foi em Pira. A gente saiu de lá, assim, sem chão, né? A gente não sabia nada sobre o autismo, só sabia que não tem cura, né? Mas não sabia a respeito. Chegamos em casa de noite e ele já ouviu, né, o médico falando. Chegou em casa, ele teve uma crise. Chorava, porque ele era autista, porque ele era bobo, porque ele era burro, porque ele era deficiente. E eu falei, não. Peguei ele, levei ele numa lanchonete para ele poder distrair, conversei com ele, expliquei para ele, o autismo não é uma deficiência, o autismo não, você não é burro, você é uma criança inteligente e o autismo é uma condição, né? Porque o autismo, às vezes, muitas pessoas acham que confunde com alguma deficiência, alguma coisa assim do tipo. Mas o autismo, o que é o autismo? São pessoas neurodivergentes, né? Que são, assim, pessoas que pensam diferente. E pensam diferente, tem algumas comorbidades, né? Que o autismo traz. E é na parte do cérebro, né? Então tem pessoas que é divergentes, né? O cérebro funciona normalmente. E os autistas com neurodivergência, ali numa parte do cérebro é um pouco diferente, né? Às vezes, as pessoas precisam, às vezes tem essas estereotipias para poder controlar a ansiedade, tem comorbidades, né? Do autismo, no caso, em crianças, a seletividade alimentar, porque às vezes pode ter um atraso, né? Na infância, como eu havia falado, no começo da infância, que não foi o caso do Muriel. Mas tem autistas aí dependendo do grau, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. Então tem crianças que demoram para falar 3, 4, 5 anos e não falam, né? Então precisam estar passando com fonoaudiólogos, além de fazer terapia ocupacional e passar com psicólogo, com a neuropsicóloga, né? Tem crianças que demoram para andar, tem crianças que têm muita seletividade alimentar severa, tem crianças que têm crises muito fortes de se autoagredir, né? Se quebrar as coisas, né? Que aí seria um grau 3, né? Por que eu falo de grau? A identificação do grau quem faz no caso, a avaliação com o neuropsicólogo, né? Que faz um exame que ele é muito, assim, minucioso, né? Ele demora 2 meses para ficar pronto. Então, o Muriel, a gente ficou nessa angústia de esperar, né? Assim, ter a certeza de que era, mas ter a certeza com o laudo na mão, né? E saber o grau que era certinho pra gente poder cuidar, né?
Então, o teste é com o neuropsicólogo que faz, demora 2 meses. A neuropsicóloga faz vários testes, né? Alguns testes são dos Estados Unidos, são muito avançados. E faz avaliação ali da criança, tanto de QI, ansiedade, né? E aí tem uma escala, né? Depois sai uma escala que dá o grau que a criança é. No caso, o Muriel é autista grau, nível 1. Agora é nível. Por que o nível 1 de suporte? Que agora mudou para nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Porque o Muriel, assim, ó, ele fala bem, ele anda normalmente, ele só tem assim, ó, algumas estereotipias, tem muito hiperfoco, né? Ele começou com hiperfoco em urso, então a gente tem mais de 20 ursinhos, sabe aqueles ursinhos de máquina? Depois ele passou para ser bolinha de gude, depois passou para ser pedra, concha, né? E agora ele tá com moedas antigas, estrangeiras, essas coisas. Então, só que assim, aonde ele vai, ele tem que levar a pastinha dele de moedas. Era o pote de bolinha de gude que pesava 2 quilos. E o Stitch, né? Porque antes ele levava 3, 4 ursinhos. Aí eu falei pra ele, não, vamos levar um, que a gente tem que conversar, né? Então ele leva o Stitch, que ele ama o Stitch, e leva pasta de moedas, ou às vezes ele levava bolinha de gude, então, ou conchinha, ou potinho conchinha, porque aquilo traz segurança para ele. São crianças que têm assim um pouco de insegurança, né? Um pouco de são muito assim amáveis, crianças muito amáveis e inteligentes, tá? Só que elas se apegam a coisas, entendeu? Então elas têm uma rotina. Então se é quebrada essa rotina, se ele perde uma bolinha de gude, um exemplo, a gente inventou dele não contar as bolinhas de gude, porque se ele perder uma bolinha de gude, ele entra em crise. A crise dele, no começo, durava até 2 horas de choro, de, de se bater nas coisas, a gente tem que segurar, não se bater nas coisas, até ajustar a medicação, né? Depois que saiu o resultado, saiu que ele era nível 1 de suporte mesmo, né? Porque ele só precisa o nível 1 de suporte, porque ele só precisa da TO, né? Que é a terapeuta ocupacional, tanto para ajudar nessa parte comportamental dele. Porque as pessoas neurodivergentes têm dificuldade na parte comportamental e de socialização. No caso de socialização dele, não é tanto afetado, né? Só que ele gosta mais de se socializar com adultos do que com crianças. É aí que estava o problema dele. Ele não tinha amiguinhos na escola, não gosta muito de ter amizade assim com crianças. Ele gosta de ter com pessoas mais adultas, porque ele gosta de falar sobre as moedas, sobre assuntos assim do gosto dele, dos hobbies dele, né? No caso, as crianças não ligam muito, né? Os adultos já dão mais uma atenção para ele. Então, ele é nível 1 de suporte por isso. Ele fala bem, não tem problema de falar. Ele tem a seletividade alimentar, só que é menos, né? Não é tão severa. E agora eu tô conseguindo introduzir novamente esses alimentos que ele parou de comer. Aos poucos ele tá começando a querer comer feijão. As coisas que ele parou de comer, devagar ele tá começando a comer. Que nem o macarrão, ele não gosta de molho de tomate. Então o macarrão é com molho de urucum, né? Por causa do paladar. Agora o nível de suporte 2 já precisa mais de suporte, entendeu? Assim, de um nível 2 e nível 3 pode precisar de uma TO, de uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que é no caso do Muriel também, né, para estar acompanhando. Pode precisar de uma fono por conta da fala, né, prejudicada, nutricionista por conta da seletividade alimentar, né, para estar colocando outra alimentação para poder suprir o que a criança não come. Porque tem criança que come só, tipo assim, porcaria. Aí fala, ai, mas... Aí as pessoas falam, ai, mas a criança só come isso, aquilo. Vai e fala mal pro pai e com a mãe, ai, só come porcaria, ai, não sei o que. Mas, gente, infelizmente é só quem vive o autismo,
Só quem convive com autista e só quem é autista sabe a dificuldade que é. Não é a manha da criança, não é birra da criança, é uma crise de Meltdown, não é uma birra, né? Porque uma birra você chama atenção, você fala com a criança ameaça de pôr de castigo para. E é isso que eu sei diferenciar no Muriel. Quando ele tá fazendo birra, né? Lógico, porque criança faz birra. Eu coloco ele de castigo, eu tiro o que ele gosta e para, acabou. Agora, quando ele tá em crise, você pode falar o que for para ele que não vai passar. Você tem que conversar com ele, tirar o foco daquilo que causou a crise nele, levar ele para um outro lugar, conversar, falar sobre os hobbies dele, para ele poder. O cérebro fica batendo na mesma tecla, entendeu? Fica rodando a mesma fita. Então você tem que conversar, distrair ele para poder o cérebro, tipo, dar um estralo e ele sair da crise, né? O que ajudou bastante, que ele sabe agora ele mesmo se tá começando a se autocontrolar, é o banho, né? Ele tomava banho na bacia, eu tenho uma bacia grande, então ele gostava de tomar banho na bacia, lavar os ursinhos ou lavar as bolinhas de gude, é o que acalmava. Ele saía de lá normalzinho, sem crise. Cortava a crise na hora, a água morna, né? Acalmava. Ele é muito ansioso, que é uma das comorbidades do autista, né? Então eu não posso falar pra ele, por exemplo, que vai ter uma festa pra gente ir tal dia, eu não posso falar porque senão ele vai ficar com crise porque ele fica ansioso, ele não consegue nem ir na escola. Porque ele fica fazendo xixi toda hora, ele fica andando pra lá e pra cá, né? Ele tem essa estereotipia. Ele começou esse ano, ele fica andando pra lá e pra cá, igual autistas mesmo, né? Ou fica andando em volta, que é pra ele se autocontrolar. Por isso que o autista tem essas estereotipias, né? Então ele tem. Então eu tenho assim, esses dias eu fui comprar moedas pra ele, estrangeiras na internet. A gente comprou, mas não falou pra ele que comprou e deixou chegar, né? Deixou chegar porque ele fica muito ansioso. Ai, meu cabelo não para. Então, a gente tem que. A gente aprendeu muito a lidar com ele. No começo eu emagreci 4 quilos, né? Eu já tava com já tava com uma depressão, um começo de depressão por outros problemas, outros motivos. E com essa descoberta do autismo do Muriel, eu me afundei na depressão. Então eu emagreci 4 quilos porque eu não tinha vontade de comer, eu não almoçava e não jantava. Sério. Assim, eu comia, sei lá, uma fruta, eu conseguia comer, eu conseguia tomar bastante coisa. Então eu tomava suco, tomava batida, tomava essas coisas. Mas eu emagreci 4 quilos, né? Então eu cheguei, já era magrinha, né? Eu cheguei nos 46 quilos. E chorava muito de madrugada no começo, porque a gente não quer isso para um filho, né? E a gente é muito julgado, gente, muito julgado. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as outras mães, né? Que tá na mesma situação que eu, que tá ali com uma criança que tá com os sintomas e não sabe o que fazer, né? Primeiramente, que eu oriento vocês, né? É tá procurando o pediatra, né? Tá conversando com o pediatra ali já vai saber mais ou menos, né? E vai estar encaminhando a criança para um neuropediatra para estar fazendo, ou o neuropediatra, dependendo do neuropediatra, ele pede essa avaliação com o neuropsicóloga, né? Que demora 2 meses, ou dependendo do neuropediatra, ele mesmo faz o diagnóstico pela diretriz da DMS-5, né? Ele preenche o formulário ali, tem algumas questões ali e ele já faz o diagnóstico, depende muito do profissional, né? As duas avaliações são excelentes. Então, e aí eu já vi pessoas falar que o autismo tá na moda. Gente, não tá na moda, infelizmente. Pode ser que sim, porque a empresa, as pessoas da empresa, né? Claro que vai fazer personalizar, que nem eu tenho uma camiseta, né?
O autismo, a única peça que não se encaixa é o preconceito, né? Claro que tem pessoas que vai fazer, né, personalizadas as coisas com o tema do autismo, mas também principalmente para poder conscientizar. O autismo não é brincadeira, gente. Não é, assim, eu não desejo para ninguém. É o que a gente passou, o que a gente passa, porque isso é para a vida inteira. O autismo não tem cura, infelizmente, não tem cura. No caso do Muriel, tem um autismo genético, né? Que pode ser algum familiar, né? No caso a mãe ou o pai tem, e passou, e a criança veio com a genética do autismo, ou uma parte ambiental, né? No caso da gestação. Se a mãe fez uso de algumas substâncias, que tem algumas substâncias, eu não vou citar aqui porque são várias coisas, então tenho medo de falar até bobeira. Mas aí vocês dá uma pesquisadinha aí que tem algumas substâncias durante a gestação, algumas condições durante a gestação que os cientistas estão pesquisando que fala que pode ser que a criança possa vir com autismo. Uma delas que eu sei, que eu tenho certeza, é a prematuridade, que não foi no caso do Muriel, né? O Muriel nasceu de 39 semanas. Mas aí, gente, eu não sei se todo mundo sabe, né? Algumas pessoas mais próximas da minha família, eu descobri, né? Depois do Muriel, eu vendo os sintomas dele, os sinais dele, eu me identifiquei. Por quê? Porque eu tive uma infância muito difícil também, né? Na época, a escola mandava minha mãe procurar um psicólogo, levar um psicólogo, porque eu só chorava, eu tinha crise de choro, eu também tinha hiperfoco na minha infância, também colecionava concha, também colecionava bolinha de gude, também colecionava cartão telefônico, então eu tinha questão de hiperfoco e tenho até hoje a questão de hiperfoco. É uma comorbidade que eu também tenho. Tenho muita ansiedade, que é uma comorbidade também, principalmente do autista adulto, tá, pessoal? Porque o autismo, ele pode ser identificado tanto na infância quanto na fase adulta ou até idoso. Tem pessoa idosa de 60 e poucos anos que está descobrindo agora que é autista, entendeu? Mudou alguma coisa na minha vida? Não. Eu acho que melhorou, porque agora eu consegui entender o porquê que eu penso diferente das outras pessoas, por que eu sou assim, né? E na época minha mãe não tinha, gente, condição de levar eu num psicólogo, porque era muito caro, né? E o plano na época não cobria psicólogo. Então minha mãe não levou e eu não queria, eu chorava que eu não queria ir em psicólogo, porque na nossa época o psicólogo era taxado. Ah, vai levar no psicólogo porque tá ficando louco. Ah, vai levar no psicólogo porque não bate bem na cabeça. Ah, vai levar no psicólogo porque tem problema, entendeu? Então na época lá em 1990, 97, 95, por aí, né? Eu nasci em 91, a minha fase de criança era taxado como isso, né? Não é que nem é hoje que todo mundo faz terapia e é uma coisa normal. Antigamente não era. Eu vou parar o vídeo agora e vou fazer a parte 2, tá? Pra não ficar muito longo.